Na figura a seguir, temos 12 pontos igualmente espaçados. Quantos retângulos podemos traçar com vértices nesses pontos? Bom, nós temos então esses 12 pontos divididos em 3 linhas e 4 colunas, de tal forma que os retângulos que vão ser criados, eles podem variar tanto de posição quanto de tamanhos, em largura e altura. Então eu vou criar aqui uma tabela para organizar essas distribuições. Vou fazer aqui 3 colunas, de tal forma que na primeira coluna, vou chamar aqui de largura. A segunda coluna eu vou representar a altura desses retângulos. E na terceira coluna eu vou representar a quantidade de retângulos com aquela largura e altura determinados. Então, largura aqui nós estamos considerando na horizontal, na construção, e altura na vertical. Então, como esses pontos são igualmente espaçados, observe que a largura ela pode variar de 1, que eu vou chamar aqui uma unidade de comprimento, que é um espaçamento entre 2 pontos consecutivos. Ela pode variar de 1 até 3, que seria do começo até a última coluna aqui. Então, eu tenho larguras que variam de 1 a 3 e tenho alturas que variam de 1 a 2, né? Pode ser 1 ou pode ser 2. E aí, mesmo retângulos que tenham a mesma largura e altura, variando a posição dele, considera-se outro retângulo, porque são pontos com vértices diferentes. Então, lembrando, eu vou colocar aqui a primeira possibilidade, largura 1 e altura também igual a 1. Altura e largura iguais a 1, nós estamos falando de quadrados. Mas lembrando que todo quadrado também é um retângulo. Então, quando a gente toma aqui, ó, vou desenhar um retângulo de altura e largura igual a 1, que seria esse quadrado, eu posso fazer ao lado dele mais 1 e ao lado desse mais 1. E depois posso fazer aqui embaixo mais 1 e ao lado desse mais 1 e depois outro. Ou seja, quadrados de lado 1, eu posso desenhar aqui 6 possíveis quadrados, variando as suas posições. Deixa eu apagar. Então ali tem 6. Então, quadrados de lado 1. Agora, variando aqui, fixando ainda a largura igual a 1 e variando a altura, então, igual a 2, observe que largura 1 e altura 2. Então, nós estamos falando de retângulos que têm esse aspecto que eu estou desenhando aqui agora. Então, igual a esse retângulo, a gente pode fazer um outro aqui ao lado, igual em termos de medidas, mas variando a posição é outro retângulo. E no final, um terceiro aqui ao lado. Então, com altura 2 e largura 1, nós estamos falando de 3 retângulos distintos. Agora, variando a largura, a gente tem uma largura igual a 2, que a largura ela pode ser, a altura ela pode ser 1 ou 2, então a gente já fez todas as possibilidades considerando a largura igual a 1. Então, da mesma forma, com a largura igual a 2, já vou fazer até aqui as duas linhas, nós vamos ter largura 2 e altura 1, largura 2 e altura 2. Então, os primeiros com largura 2 e altura 1 seriam retângulos desse aspecto que eu fiz o desenho. Então, eu posso arredar esse retângulo aqui para a direita, criando mais um aqui. Deixa eu apagar para ficar mais claro. Seria esse retângulo aqui. E em cima eu consigo fazer 2 usando as mesmas posições. Colocando um aqui em cima e depois arredando para a direita. Então, com largura 2 e altura 1, nós conseguimos fazer 4 retângulos distintos. Com largura e alturas iguais a 2, ou seja, quadrados de lado 2, eu consigo fazer esse quadrado, então quadrado de lado 2, consigo fazer esse quadrado, depois arredo aqui para a direita, mais um quadrado. Então eu consigo fazer 2 quadrados de lado 2. E aí agora com largura 3, então nós temos largura 3, largura 3 e altura 1, assim como eu tenho largura 3 e altura 2.
Com largura 3 e altura 1, largura 3 e altura 1, eu consigo fazer esse retângulo que eu estou desenhando e o retângulo de cima. Então, são dois retângulos. Opa, deixa eu apagar os desenhos. Dois retângulos. E depois, com largura 3 e altura 2, é o maior retângulo que a gente pode fazer aqui, que preenche, na verdade, todos os pontos, né? Tomando a maior região possível. Então, seria um único retângulo. Se nós somarmos essa última coluna das quantidades, a gente vai ter aqui 6 com 3, 9, com 4, 13, com 2, 15, 17, 18. Entretanto, a resposta não é a letra C, porque, na verdade, o desenho aqui é uma questão até maldosa nesse ponto, porque, observe o desenho que eu estou fazendo. Existem retângulos, na verdade, que são quadrados até, inclinados de 45 graus, como no desenho que eu fiz, cujo lado, como eu estou ligando dois pontos como se fossem em diagonal, se nós considerarmos a distância aqui como uma unidade, então se aqui é 1 e aqui é 1, nós estamos falando aqui de um quadrado de lado raiz de 2. E considerando esses quadrados de lado raiz de 2, nós temos esse, que o desenho foi feito, e ainda esse quadrado que eu estou desenhando agora. Então, ainda existem quadrados de lado igual a raiz de 2, ou seja, retângulos de altura e largura raiz de 2. Então nós temos mais dois retângulos, considerando essas possibilidades de retângulos inclinados, e aí o total, então, aí sim, das possibilidades, nós fechamos em 20 possíveis retângulos. Então a resposta, letra D.